Olá, olá. A política tem dias assim. Dias que julgamos que até vão ser calmos e nos podemos dedicar a pendências, como tentar dar sequência a alguns dos temas de que falámos há 24 horas noutra comissão política, como a resposta ao governo, a resposta do governo sobre a TAP, o caso do medicamento dado às gêmeas brasileiras com a alegada intervenção do presidente. Mas, esta manhã a nossa vida mudou, acelerou, virou. Apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. É evidente que esta é uma etapa da vida que se encerrou. Posto isto, reunimos aqui de urgência a Comissão Política com a nota prévia de que vamos estar a comentar uma realidade em contínuo movimento. Comigo tenho os comissários habituais, David Diniz, à distância. Olá, David. Sempre presente, olá, Eunice. Vítor Matos. Olá, olá, Political Junkies. E Liliana Valente, uma comissária não permanente, mas quase. Olá, olá. Political Junkies também. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Portanto, já sabemos que o Primeiro-Ministro se demitiu, que a demissão foi aceita, mas ainda não sabemos o que é que vai decidir o Presidente da República. E vamos começar por aí. Vítor, qual é o cenário mais provável? O cenário mais provável é a convocação de eleições, com uma possibilidade de o Presidente... com uma possibilidade do Presidente pedir a António Costa para ficar mais algum tempo até a aprovação do Orçamento de Estado na generalidade. Na votação final. Na votação final global e na especialidade. Por partes. Primeiro, a convocação de eleições. Não é de forma alguma expectável que o Presidente da República venha a convidar outra personalidade do PS para formar governo, porque ele disse isso logo na tomada de posse de António Costa, que se ele saísse o governo caía. Portanto, quer dizer, seria preciso um pinote do outro mundo para poder fazer aqui as coisas de forma diferente, e não me parece que o quadro convide a soluções deste tipo, até porque o governo foi atingido no seu coração com estas questões todas, e portanto... Tendo em conta também o passado do Presidente, a história recente do Presidente com o Governo, eu acho que é inevitável a dissolução. Outra questão é o orçamento. Pode ser uma dissolução que demora algum tempo a ter efeito. Sim, mas é que repara, tu também, há bocado estávamos a falar sobre isso, a convocação de eleições, neste caso, pode ser feita até um pouco mais tarde, como o Presidente fez na última vez que dissolveu, para dar tempo aos partidos para se organizarem. Resta saber como é que ele vai fazer as contas da diferença de tempo entre as legislativas e as europeias. Pronto, eu não acredito que ele vá levar isto. As europeias serão a 9 de junho. Não acredito que ele deixe o governo 6 meses em gestão, portanto, não, acho que isso não faz sentido. Quanto à questão do orçamento, há aqui uma questão constitucional, que é o seguinte: quando as propostas de lei do governo caducam com a demissão do governo, acontece que o Orçamento de Estado já foi aprovado, portanto já faz parte, enfim, já está nas mãos da Assembleia da República, e portanto só assim é que é possível que o Orçamento venha a ser aprovado. Liliana, o Primeiro-Ministro demite-se hoje de surpresa por estar a ser investigado, uma investigação que, por ser Primeiro-Ministro, tem de estar sob a alçada do Supremo, mas António Costa na sua declaração frisou várias vezes que soube disto por uma nota do Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República. Isto parece-te normal? Não. Não parece, quer dizer, não parece
eu vou ler o parágrafo. O parágrafo é um parágrafo final, até tinha aqui aberto, do Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República, que diz assim: no decurso das investigações surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto suprarreferido. Tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito de um inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por ser esse o foro competente. Isto é o último parágrafo de uma nota sobre o que aconteceu hoje. E, quer dizer, eu acho que isto não devia ser uma nota de rodapé, isto devia ser um comunicado e se quiserem, uma conferência de imprensa, uma declaração, o que for, da Procuradora-Geral da República, porque neste momento o que nós vivemos numa democracia em que tivemos um partido que foi eleito, já não me lembro quantos milhões de votos, mas por maioria absoluta, não interessa, que caiu aos pés de uma frase de um comunicado no gabinete de imprensa, sem qualquer explicação. Se António Costa fez alguma coisa, eu gostava de saber o quê. É suspeito ter feito alguma coisa. É suspeito ter feito alguma coisa. Eu gostava de saber o quê. Aquilo que nós sabemos é que ele terá, segundo alguns suspeitos, porque isto nem sequer é a dizer que há factos que levantam suspeita de. Não. O nome do Primeiro-Ministro foi referido por suspeitos, que é uma coisa que a mim me faz um bocadinho de confusão, que é o Ministério Público está a investigar suspeitos, esses suspeitos invocam o nome do Primeiro-Ministro e, portanto, é aberto um inquérito. E é tudo isto que nós sabemos. E eu acho que... Também sabemos, porque o Expresso já tinha noticiado que há uma escuta em que António Costa está a falar com João Bida Matos com Fernandes, o antigo Ministro do Ambiente, exatamente. E que essa escuta foi considerada suspeita, não é? Exatamente, que o Rui Gustavo escreveu isso aqui no Expresso e que é essa a escuta que estará aqui em causa. Mas a mim isto parece-me pouco. Porque parece um pouco porque nós falamos aqui várias vezes sobre os problemas da democracia e eu percebo que isto é um problema da democracia muito grande, porque nós temos um Primeiro-Ministro que está a ser alvo de um inquérito que ninguém sabe o que é. E não é uma coisa de sumenos, porque estamos a ver o Poder Judicial e bem a ser autónomo e independente e a investigar os políticos, ainda bem que o faz. Mas também nós precisamos de ver os resultados dessas investigações para que haja aqui uma concretização das coisas. Mas o resultado é que para uma decisão desta gravidade, pelo menos transparência nisto, decisão não é? desta gravidade ou comunicação de um facto desta gravidade implicava sentido de Estado e sentido institucional por parte da senhora Procuradora. Mas as pessoas na justiça não têm este mindset, eu não consigo perceber porquê. Porque acham que não devem explicações a ninguém. Devem, o problema é que devem. Pois deviam é que não é ter um poder, explicar, é um poder acima dos outros todos, não é? Se esta brincadeira não dá em nada, isto é um golpe de Estado. Isto não se pode brincar com estas coisas. Se vão investigar o Primeiro-Ministro é porque tem coisas muito sólidas e tem que dar uma satisfação à opinião pública porque é que estão a investigar o Primeiro-Ministro David, e ao país, com as consequências que isto tem então. Juntas aqui à discussão. Sim, quer dizer, vamos lá por partes. Parte 1, concordo que este é o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República meteram-se num caso muito sensível, muito picudo, e eu acho que é literalmente impossível que ao mais alto nível do Ministério Público não se percebesse que o desencadear deste processo, chegando ele ao Primeiro-Ministro, teria esta consequência. Acho impossível. Seria de uma irresponsabilidade atroz. E acho que isso, a minha opinião, ou o meu entendimento, é que isso exigiria um tipo de esclarecimento público sobre o que estava a acontecer grande. Agora, isto é dizer uma coisa. Outra coisa é... nós não sabemos nada, portanto, pressupor que isto não é nada. Eu não posso pressupor que isto não é nada. Não foi isso que eu disse, atenção. Não, eu sei, não estou a contradizer, estou a acrescentar. Porque eu acho que este ponto é importante. É assim, o que nós vimos esta manhã foi uma ação desencadeada, sem fuga de informação, portanto, foi desencadeada nos termos em que deve ser desencadeada, uma ação judicial desta natureza. O Primeiro-Ministro foi a Belém. Ato imediato, o Presidente da República recebe a Procuradora-Geral da República, de onde nós temos de supor que o Presidente quis saber exatamente o que é que estava em causa e que esta dimensão, ou seja, o envolvimento do Primeiro-Ministro ou uma queixa-crime e uma investigação desencadeada ao próprio Primeiro-Ministro, essa também foi devidamente enquadrada
e que isso foi transmitido ao Primeiro-Ministro. Este é o procedimento correto, não estou sequer a colocar em causa. Este é exatamente o procedimento como deve acontecer, havendo justa causa para investigar o Primeiro-Ministro. Portanto, eu não vou partir do pressuposto que a irresponsabilidade ao nível da Justiça é tão grande que isto não foi tudo medido e que o Presidente da República não foi devidamente informado. Mas acho que devemos questionar, e que não é? O Primeiro-Ministro, já tem acontecido sabendo isso, entendeu demitir-se. E isto não invalida que o Primeiro-Ministro possa dizer, eu não sei mais nada. O que eu estou a dizer é, isto é tão sério que eu não posso acreditar que as coisas não tenham sido medidas. Eu acho que foram. Outra coisa é o processo político que segue, isso... Mas, David, deixa-me só comentar uma coisa que o David está a dizer que não concordo exatamente. Esse processo formal é uma coisa. Outra é, o comunicado é assinado, aliás o Primeiro-Ministro referiu-se várias vezes, o comunicado é assinado pelo Gabinete de Imprensa. Uma coisa desta gravidade devia ser assinada pela Procuradora-Geral da República. Mas claro. Isto é importante do ponto de vista institucional, isso não é correto, não é assim que as coisas se fazem. Ela podia ter informado o Primeiro-Ministro, quer dizer, ele não tinha que saber isto pelo comunicado de imprensa. Há questões destas que no momento em que as coisas acontecem, em 10 minutos, 5 minutos, um quarto de hora, quer dizer, ela informar institucionalmente o Primeiro-Ministro do que vai sair. Quer dizer, acho que é mínimos de funcionamento das instituições, não é? E que não pelos vistos isso não aconteceu. Acho que há aqui um salto institucional desse ponto de vista. David, deixa-me continuar contigo e perguntar-te. António Costa disse que este é o fim de uma etapa. É um fim inglório? Particularmente inglório, sim. E acho que é o pior fim possível para o Partido Socialista por vários motivos. O primeiro é que é mais um Primeiro-Ministro que tem mais uma investigação. Eu acho que as coisas não são comparáveis, mas leva à queda de um Primeiro-Ministro em funções e, portanto, tem um peso gigantesco em cima do partido. Isso é péssimo. Segundo, porque o PS tem ou vinha tendo nas últimas semanas um processo de afirmação de uma tendência que não é a de António Costa e que faz pressupor que o PS entre num período muito conflituoso internamente de escolha de líder. Isso é muito perigoso para o Partido Socialista. E depois porque havia todo um projeto em andamento, quer dizer, ou seja, António Costa não sai do cargo podendo dizer que construiu um aeroporto, que deixa um orçamento de Estado com uma redução de IRS, que desbloqueou o problema do SNS, quer dizer, tudo isto fica preso. E, portanto, nós ficamos sem sem uma visibilidade de todas as do processo que uma maioria absoluta deveria conduzir, não é? Que é, eu tenho um projeto, ele demora tempo a implementar, vamos lá chegar a algum lado e no fim preste contas. Sim, António Costa não acontece, portanto é muito inglório. António Costa faz no dia 26 8 anos como Primeiro-Ministro, tinha um projeto de uma agenda de uma década, afinal... E lá se vai o recorde do Cavaco. Exatamente, lá se vai o recorde a nível do Cavaco. Se quiseres, lá fica o recorde do Cavaco. Lá fica Cavaco com o recorde. Liliana, e do lado do PS temos tido muito silêncio neste dia. À hora que estamos a gravar, prepara-se para falar, mas ainda não falou o presidente do PS, Carlos César. Esta é a hora de Pedro Nuno Santos? Ou é cedo demais? Pois, tendo em conta o trabalho de recuperação que havia, que tinha de ser feito, nomeadamente, nós não nos podemos esquecer que Pedro Nuno Santos saiu de uma forma muito atribulada do governo e, portanto, tendo em conta o trabalho de recuperação que ainda estava a fazer e de afirmação, este é o pior timing possível para a sucessão de António Costa. E depois há aqui outra questão que é, como tu estavas a dizer, António Costa sai às mãos da Justiça de uma maneira muito agressiva, muito repentina e muito, podemos achar inglória ou não. O que vai acontecer é que se poderia haver um corte do PS politicamente com este PS de António Costa, eu não sei, mas parece-me que tem de haver alguma espécie de solidariedade para com o Primeiro-Ministro que sai desta forma. Não sei. Será que Pedro Nuno vai conseguir fazer esse corte político de um lado porque não concorda com António Costa em várias coisas e não concordou, e fazer esse corte com o governo de que fez parte
havendo este processo judicial desta natureza, não sei. E também não acho que a margem para que um dia Pedro Nuno ou outro que venha a ser líder do PS agora na sequência, porque António Costa diz que não se recandidata a primeiro-ministro, portanto partimos do pressuposto também não se recandidata a líder do PS, a secretário-geral do PS. Portanto, como é que outro líder vai fazer aquilo que António Costa fez para José Sócrates? É que José Sócrates já estava lá muito atrás quando António Costa fez aquela coisa de a justiça o que é da justiça, a política o que é da política, e deixando ali também José Sócrates. Sim, e temos outra questão. José Sócrates foi detido à beira de um congresso do PS. À beira de um congresso do PS. Lembramos-nos disso. Lembramos bem disso, até alguns especialistas a irem. Estou à espera do próximo texto do engenheiro José Sócrates. Pronto, mas isto para dizer, ou seja, que politicamente a margem aqui. Isto vai ter de ser gerido muito com pinças no PS, porque isto tem o potencial explosivo de rebentar com o PS, de se dividirem. Porque vejamos, uma coisa é haver uma luta intestina, porque Pedro Nuno Santos e Fernando Medina. Nenhum partido rebenta por divisão e luta. Não é divisão e luta, mas isto é uma coisa mais visceral. O PS não teve uma maioria absoluta. É defender ou não o seu primeiro-ministro. Houve uma coisa visceral com o António José Seguro. Mas não é a mesma coisa. Não tens um primeiro-ministro que sai às mãos da justiça. Mas o Pedro Nuno pode não atacar o primeiro-ministro. Não é atacar, mas também não defender. Sim. Não sei. Bem, a minha questão é, acho que a margem, isto tem de ser gerido, por quem quer que seja, tem de ser gerido com pinças. O que é que eles vão fazer? Ainda não sabemos, estamos à espera que Carlos César diga se... Tem um congresso que estava marcado para março, com eleições nas concelhias e nas federações em janeiro e no início de fevereiro. Portanto, encurtam estes prazos, porque, quer dizer, vai ter de ser outra liderança a ir a jogo. E cá me parece que a margem para que Pedro Nuno não vá a jogo é muito curta. Resta saber quem vai mais. Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva, José Luís Carneiro, Fernanda só um bocadinho. Temos a Chance Simões no Expresso Online a fazer um apelo a Francisco Assis, que ainda há uma semana dizia ao Expresso que estaria fora dessa corrida quando quer que ela viesse a acontecer. Provavelmente Assis também não esperava que acontecesse tão cedo. Mas olha, posso acrescentar um dado sobre a questão do PS, é que me parece só relevante porque nós, como tu disseste bem, Eunice, nós ainda não sabemos o que Carlos César vai dizer, mas temos visto as primeiras reações dos partidos e eu acho curioso e vale a pena anotar, porque estes dias vão ser um labirinto e vamos ter que nos seguir nos labirintos, que o PCP e o PAN tenham sido muito cautelosos na primeira reação, sem exigir eleições antecipadas face ao que está a acontecer. Ao contrário, claro, dos partidos mais à direita. O Bloco ainda não falou. Dito isto... O Bloco também só tem declaração marcada para depois do PS. Mesmo sem saber o que Carlos César vai dizer, é importante dar este padrão de comparação a quem nos está a ouvir. A última vez que o PS teve um primeiro-ministro que foi obrigado a demitir-se, naquele caso também não foi propriamente obrigado, foi uma consequência, foi António Guterres no ano 2001, no final do ano 2001, depois de umas autárquicas com uma derrota estrondosa. O que aconteceu naquela altura é uma coisa que me parece difícil do PS repetir nestas circunstâncias, que foi um comitê de séniores, se quiseres, de senadores do PS, que se juntaram para decidir quem é que era o candidato do PS com maior probabilidade de sucesso nas eleições seguintes. O primeiro escolhido seria António Costa, que recusou. E depois a bola passou para Ferro Rodrigues, que foi a campanha e que ficou perto, mas o PS aí estava muito unido. E é isso que António Costa, num podcast com Francisco Pinto Balsemão aqui no Expresso, disse que deveria vir a acontecer um dia no PS quando ele saísse, que é o PS escolher... Não, no fundo era o PS ter aprendido a lição de que não se deve envolver em grandes lutas internas e conseguir ter o discernimento de quem é o mais bem preparado em cada momento. Isso não deixa de ser curioso porque foi o próprio que não fez isso e que protagonizou uma luta bastante fratricida. Não? Neste momento, Pedro Nuno Santos pode estar a pensar isto. Isto foi uma interrupção inesperada e inusitada do ciclo. Portanto, isto é o tempo de algum que está no ciclo continuar e pôr-se fora. Não sei se ele tem margem para se pôr fora. Não acho que tenha. É apanhado em contrapé, sem equipa, sem programa, sem maturidade. Mas nenhum deles está. Neste momento ninguém está preparado. Mas olha, se há alguém, vamos dizer uma coisa, se há alguém que tem neste momento a bancada do PS, é Pedro Nuno, uma grande parte.
No dia em que, eu lembro-me que havia alguém que dizia: no dia em que António Costa sair, todas estas pessoas se revelam pedronunistas. Não sei se serão todas, parece-me manifestamente um exagero, mas serão muitas. Porquê? Porque ele tinha uma grande parte das federações quando foram feitas as listas. Portanto, muitas daqueles deputados, portanto, ele tem a bancada. Também há quem ainda diga tem as que um federações dia também. que Pedro Nuno chega ao poder não será assim tão de esquerda quanto parece. Vamos lá ver se é ou não o momento de Pedro Nuno. Vítor, é o momento de Montenegro? Que, como qualquer líder do PSD, pode sempre é absolutamente extraordinário chegar a primeiro-ministro sem esperar. Agora, isto foi um golpe de sorte brutal para Luís Montenegro. Primeiro, vai saltar o teste das europeias. Portanto, vai direto já para o exame final e não passa o teste das europeias. Portanto, vai provar já o que é que vale. Tem o problema do tempo, do timing dele e dos planos, com certeza, que ele tinha a serem encurtados. Mas isso tem acontecido a vários líderes do PSD e parece que não se ficaram a queixar. Quer dizer, acho que Durão Barroso não se queixa do António Guterres de ter ido embora e de ter obrigado a refazer em 15 dias as listas para as europeias, por exemplo. Mas é assim, ele tem um congresso marcado agora para o fim de novembro, que era um congresso estatutário, e vai se tornar um congresso aclamatório de unidade do partido em volta do líder e de lançamento do ciclo eleitoral. Portanto, desse ponto de vista, não podia ser melhor do ponto de vista interno do partido. Agora, acho que aqui a sombra agora, do Pedro Passos Coelho, aquela história da sombra do Pedro Passos Coelho também acho que se dissipa agora, porque ele vai já ao teste final e depois não sei se no ciclo seguinte, se ele não conseguir, se Pedro Passos Coelho está para vir amargar não sei quantos anos à frente da liderança, se correr mal ao PSD, se correr bem também fica fora. Ou seja, isto aqui muda também o quadro no PSD. À direita, o que se prevê aqui vai ser uma luta absolutamente... Eu ia dizer fratricida, não vou dizer fratricida porque eles não são irmãos, apesar de virem do mesmo partido, que é do Chega com o PSD lutar pelo voto útil e o Chega vai para eleições numa circunstância ainda mais favorável do que o PSD, com o governo a cair por causa da corrupção. Ou seja, a possibilidade do Chega disparar acima daquilo que nós temos visto nas sondagens é muito possível. Se o PSD não conseguir agarrar o eleitorado, porque eles podem ir buscar muita gente à abstenção, e que isto propicia o voto de protesto e o voto não é protesto, é o voto de revolta, de indignação e dos revoltados, independentemente das razões que estejam por trás destas investigações. Dá mais hipóteses ao Chega e até à AL de irem buscar votos que não estejam plenamente convencidos com o PSD. Sim. Com o PSD ser de facto a alternativa. Eu acho que a Iniciativa Liberal deve ter aqui um problema com o voto útil, inclusive, e o eleitorado do CDS. Se nas europeias isso ficava livre e havia uma possibilidade até do CDS crescer ou próprio ele, aqui o efeito da dramatização das eleições vai ser tanta. Isto pode também, por outro lado, acelerar aquilo que já se vinha a preparar à direita, que era um acordo pré-eleitoral PSD-CDS, que muita gente no CDS ansiava para as legislativas, mas umas legislativas depois da europeias. Muito indiferente, que parece muito pouco, como direi... Deixa-me só acrescentar que o que me parece é que o PSD tem um problema de programa, não é? Porque Luís Montenegro tentou marcar alguns pontos, costumamos dizer assim, para political junkies, durante o verão, com o IRS, e depois com uma proposta mais ou menos vaga sobre saúde, e depois esta proposta de... os professores iam ficar muito contentes com o Luís Montenegro, não é? Porque ele já disse que ia... Não, mas os médicos ele não disse bem. Aquilo, se for o Pedro Nuno ou o Luís Montenegro, basicamente é a mesma coisa. Olha o excedente do Medina, vai todo, olha, já tem. Qual foi? O David estava a gente interromper, David. Desculpa, David. Não, mesmo só para concluir, isto não é um programa, não é? Isto são propostas, e o Luís Montenegro, se quer ter um resultado que dispensa o Chega, convém ter um programa na mão. David, o programa arranja-se, pá. Eu também acho. Tal como Pedro Nuno até tem um think tank a trabalhar no seu programa. Olhem, só para terminarmos... Para um resultado forte, só para acabar, ou se tem um líder carismático ou se tem um programa forte. Exato. Eu não sei, mas desculpem a pergunta, mas alguma vez algum programa ganhou eleições? Cri, pois. Acho que só tens essa tua primeira premissa. Para terminarmos, Marcelo Rebelo de Sousa está a rir-se
a esfregar as mãos ou estará seriamente preocupado? Eu acho que agora este silêncio que o Presidente se remeteu revela que o Presidente tem um lado institucional, que eu sempre achei que tinha, que é bastante inconsistente com as loucuras que ele costuma cometer. Mas quando a coisa é séria e institucional, ele normalmente não é bastante institucional. E eu acho duas coisas. Acho que ele, enfim, é apanhado na curva por uma coisa que não sei se ele desejava ou não, assim, desta forma repentina. Acho que ele deve estar, porque ele é francamente preocupado com a questão do país, se isto vai prejudicar ou não o país. Mas se a solução de eleições me parece bastante inevitável, também acho que o Presidente deve estar muitíssimo preocupado com o day after. Ele uma vez chamou-lhe, numas eleições passadas, um berbicacho, e se ele tiver um berbicacho a seguir às eleições, relaxe, o Sr. Presidente afinal vai ter um fim de mandato muito mais interessante do que estaria à espera. E ainda há foi a semana passada, há 2 semanas, que ele disse aquela história que não queria miniciclos, não é? Ou avisava para o perigo dos miniciclos. Sim, há muito pouco tempo. Foi 2 semanas, talvez, que ele avisava para o perigo já tinha falado nisso antes. Não, mas a expressão não já me tinha falado já. Sim, mas tu é que és o marcelólogo, eu não. Devido. Nós estamos em direto a gravar live on tape, é como se diz. E estava aqui a perceber que o Primeiro-Ministro convocou os ministros para um Conselho de Ministros. Não era Conselho de Ministros, era uma reunião de... É capaz de ser uma coisa parecida. E fiquei aqui para isso. Eu vou-vos dizer que não gostava de estar na pele do Presidente da República neste momento. O que segue... Não, eu vou tentar simplificar uma coisa que é bastante difícil. Imaginem, cenário A, ele aceita a admissão de António Costa. Já aceitou. Com isso convoca... Não, e com isso, não acabei, e com isso convoca eleições. E convocando eleições, o cenário mais provável que ele tem pela frente é exatamente esse. É um país absolutamente ingovernável. E aliás, se for governável em matérias que, enfim, de lá se vai o orçamento do Dr. Medina. Depois, ou excedente, ou o que vocês quiserem. Depois, cenário B, ele procura uma solução alternativa que não implique eleições. E aí muito boa sorte para o crescimento da direita radical, muito boa sorte para lidar com o processo de justiça em cima dele também, e com uma direita que nunca mais lhe perdoará. Aquilo que se segue, se juntarmos a tudo isto o ingrediente que falámos no início, que é uma justiça que vai ficar com um processo pendente sobre a sua cabeça, não vai ser nada bonito de se ver. Portanto, talvez Marcelo vá ansiar por este ano e meio em que esteve muito aficadamente a procurar problemas com António Costa. Eu gostava de rematar com uma coisa que eu acho que pode ser assustador, que é, isto pode abrir uma guerra do PS com a Justiça, o que será uma coisa muito feia. E na qual até pode vir a ter o apoio do Dr. Rui Rio. Não esquecer, o mundo dá muitas voltas e a nossa vida deu uma inteira em 24 horas. Só para no último Conselho de Estado, Rui Rio tinha sido alvo de buscas, assim, com as televisões à porta, havia muito pouco tempo, e António Costa falou disso. Eu confesso que hoje estava à espera que na sua declaração, se calhar ainda bem que ele não o fez, porque ele é mais institucionalista do que eu, mas eu estava à espera que António Costa se atirasse um bocado à justiça, e ele faz exatamente o oposto. Ele fez exatamente o oposto. Ele diz que era muito orgulhoso, e ele diz: a minha confiança hoje na justiça é exatamente igual à que era, ninguém está acima da lei, e portanto na saída ele não fez aquilo que eu achei que poderia fazer, que era questionar, estando ele na pele do investigado, e tendo sido apanhado por uma nota do gabinete de imprensa, poderia de algum modo ter feito alguma coisa diferente. A única coisa que ele faz é referir isso mais do que uma vez, que é: não sabe porque é que está a ser, mas depois a da altura diz: mas também não tinha de saber. Eu acho que tinha. Ele faz aquilo, eu acho, por uma visão muito institucionalista, porque eu acho que se calhar está a ver o perigo. Pode dar um tal este sinal, pode estar a dar este sinal. Eu acho que sim. Não ser ele a abrir essa contenda. Pode ser isso mesmo que estavas a dizer, Liana, ver o perigo que aí vem, porque o perigo de descredibilizar a justiça é enorme. É, bastante. Bem, meus caros,
Agora ficamos por aqui, nesta Comissão Política, gravada à beira das 6 da tarde de terça-feira, 7 de novembro de 2023. Não garanto, mas provavelmente ainda voltamos esta semana. Meu adeus, meu adeus, meu adeus, adeus, não tem mais volta. Chegou a hora de sermos cada um por si. Mas eu confesso